Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhada misericórdia, de benignidade, humildade, modéstia, paciência, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se um tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor os perdoou, assim fazei também vós. Acima de tudo isso, tende caridade, que é o vínculo da perfeição, e que triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados num só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria, instruí-vos e exortai-vos uns aos outros. Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, seja tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, rendendo graças por Ele a Deus Pai. Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles, Jesus e seus pais, a Jerusalém, segundo o costume daquela festa, e, acabados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais dessem conta disso, cuidando que ele vinha em companhia de outros, caminharam o dia inteiro e o procuravam entre os parentes e conhecidos, mas não o achando, voltaram a Jerusalém para o procurar. E aconteceu que, depois de passados 6 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Vendo-o, ficaram admirados, e lhes disse sua mãe: Filho, por que nos fizestes assim? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo me ocupar naquilo que é da vontade de meu pai? E eles não entenderam, no entanto, a palavra que lhe dissera. Então desceu com eles e veio para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe conservava todas essas palavras em seu coração. Entretanto, Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e dos homens. Pelo sinal da glória de Deus, ao Senhor, nosso inimigo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória e honra ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro domingo, depois da Epifania, a Santa Igreja celebra a Sagrada Família. A família modelo, a família perfeita. Jesus, Maria, José. Recordando
o modo como deve ser a vida em família, São Paulo insiste na mansidão, na bondade, na humildade, principalmente na caridade. E assim ele encaminha as pessoas para uma vida santa, uma vida de união com Deus. Que deve ser o modo de viver nosso uns junto aos outros, uns diante dos outros, como devemos nos comportar na bondade, na humildade, na simplicidade e principalmente na caridade. Podemos notar no texto de hoje a insistência com que São Paulo, nessa epístola, chama a atenção para a necessidade de uma identificação completa com Jesus Cristo, com o que Ele fez, com o que Ele ensinou, para que todos possam alcançar o mesmo final feliz da vida eterna. Dois pontos principais, então, devem estar bem em nossa mente e em nossos corações. A identificação perfeita de cada um de nós na caridade com Jesus Cristo. A vida de união, de amor, que em Jesus Cristo deve ser uma realidade cada dia. E nos faz compreender também a precisão que temos de aprender a vida, como deve ser a vida de família. E se o homem como chefe da família, a mulher como sua colaboradora íntima, os filhos, e além dos filhos, os servos, os que trabalham no conjunto da casa, em benefício geral de todo o conjunto. Necessário, portanto, uma união perfeita com Deus. Na vida de família. Como está a vida de família? O amor a Deus deve reinar sobre tudo. E através do amor de Deus, o amor ao próximo, começando pelo amor do esposo para com sua esposa, da esposa para com seu esposo, dos pais para com seus filhos,
dos filhos para com seus pais. Não há separação, não deve haver independência, mas uma união perfeita de todos em Deus. E essa união se realiza através, principalmente, da virtude da caridade, que é o vínculo da perfeição. Esta é uma maneira pela qual um casal deve viver. Na minha juventude, eu ficava muito impressionado tomando transporte público no bairro onde morava. Ficava muito impressionado com o modo como marido e mulher se tratavam, se relacionavam, numa bondade, num zelo, numa preocupação, num cuidado. Para evitar qualquer dano que o outro pudesse padecer. Lembro-me de um casal de velhinhos. Eles eram bem idosos, bem idosos. Mas com que bondade um tratava o outro, com que delicadeza um cuidava do outro. Para isso era necessário que se vivesse a vida de família, a vida matrimonial. Cada um zelando pelo outro, com todo cuidado. Coisa que tinha sido zelada, cuidada, anos e anos, porque ao ver o modo como eles se tratavam ali, naqueles transportes, eu ficava pensando, com o mesmo amor com que eles iniciaram essa vida matrimonial, com ele continuam até hoje. E essa identificação perfeita de um para com o outro é um trabalho de construção zeloso, afetuoso, de mútuo serviço. Na medida em que os filhos vão nascendo, vão se desenvolvendo e vão vendo o modo como os pais
procedem entre si, vão aprendendo, vão realizando, no mesmo modo, daquela fidelidade perfeita que deve existir entre os dois. Daquela confiança completa que deve haver entre os dois. De forma nenhuma o outro tendo a menor desconfiança para com o seu companheiro ou companheira. Essa união de família é altamente educadora, principalmente se os pais, vivendo uma vida cristã verdadeira, têm como dar exemplo de piedade, de oração, de bondade, que sirva de modelo para os filhos que vão nascendo e crescendo. Esse texto de São Paulo nos apresenta de maneira muito formosa esse modo perfeito de se comportar e que leva a se estabelecer uma confiança inalterável. Inalterável. Nada mude dessa confiança um para com o outro. E se aparece alguém a procurar fazer uma intriga entre os dois, há de encontrar uma reação, embora firme, mas decidida, serena, de modo que nada do que se possa promover a desunião, a desconfiança, possa ser aceito. Quem nos ensina isso? Jesus Cristo. É a grande lição do texto de hoje, na primeira leitura. A segunda leitura nos apresenta principalmente duas lições. Uma a dos pais que seguem as regras, a tradição religiosa de seu povo, e depois as consequências do dia a dia dessa relação. Ao fazer mais ou menos 12 anos de idade, o jovem judeu era considerado de maior.
De modo que no ano seguinte, essa maioridade já se efetivava, essa independência de cada um daquele jovem que passava ao estado de adulto responsável. Jesus é Deus e homem. Vem do Pai e comunica aos homens a fidelidade a Deus. Vai viver na sua infância a vida normal de uma criança daquela época. Na ocasião certa, ele vai com São José e Nossa Senhora a Jerusalém para cumprir uma lei judaica. Com 12 anos de idade, ele vem pela última vez com a meia independência que vai se desfazer com sua autonomia a partir daí no ano seguinte. Nossa Senhora sabia dessas coisas. Não sabia de maneira completa, perfeita, mas sabia. Tinha luz de Deus para isso. Jesus, como Deus, sabia de tudo. Ele vai para Jerusalém e lá ele se envolve com os mestres da doutrina de Moisés. Já com certa liberdade, em seus quase 13 anos, quando passados os dias mínimos para estar ali, São José e Nossa Senhora voltam para Nazaré, onde moravam. O modo como vem da Galiléia é um modo geral, comum. Aquela multidão de gente, entre parentes, amigos, conhecidos, que vêm uns apoiando nos outros. E já os meninos
que vão crescendo, vão aprendendo a viver essa autonomia. Quando saem de Jerusalém, não saem juntos desde o primeiro dia. Mas saem aos blocos das regiões, os de perto de Nazaré, os de Nazaré, etc. E vão se dirigindo para as suas terras de origem. É costume fazerem um percurso curto, primeiro, depois o mais longo, e assim vão até chegar à sua terra. Passado o dia inteiro, chega a noite e o menino não aparece. O que teria acontecido? Jesus teria já se afastado deles para essa vida independente própria que começava naquela idade aproximadamente? Sim. Isso. Ou tinha havido realmente que se tinham perdido o menino e a preocupação de onde ele estava, como estava, etc. Foram 3 dias que ficaram ausentes, não é? E há uma tradição que diz que nesses 3 dias Jesus viveu de esmolas. Quando voltam, a senhora quer saber o motivo da ausência. Por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Por que me procuráveis? Não sabias que devo procurar me interessar pelas coisas que são de meu pai? O pai aí não é o pai aparente, São José, é o pai eterno, as primeiras pessoas da Santíssima Trindade. E é o zelo pelas coisas de Deus que leva Jesus a levar aquele período afastado sem dar grandes explicações. Já é uma coisa impressionante a resposta de Jesus por meio de pergunta à pergunta de Nossa Senhora. Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que eu e teu pai aflitos te procurávamos. Por que me procuráveis?
Não sabias que devo cuidar das coisas que são de meu pai? Aqui a gente faz uma paradinha para recordar aqueles que são chamados por Deus para se consagrarem a Ele, para viverem para a glória dEle, para conquistar seguidores para Ele. Porque tendo Deus criado todos os homens para o céu, infelizmente não é verdade que todos vão para o céu. Há aqueles que, morrendo despreparados, separados de Deus, não alcançam o céu. Nós sabemos que essa não ida para o céu pode ser provisória ou definitiva. Definitiva com o inferno. As almas que estão em pecado mortal, elas não se salvarão. As almas que estão com pecado venial, elas se salvarão. Mas depois de um período de sofrimento, maior ou menor, de acordo com as razões que levam a ter que se fazer este pagamento. É verdade, há aqueles que, morrendo, estão preparados para estar com Deus, para irem para o céu. E assim nós temos 3 graus de estado em que as pessoas ficam aqui na Terra. Aqueles que morrem em pecado grave e vão para o inferno, e de lá não saem mais. Aqueles que vão pagar culpas menores e pagam até se purificarem no purgatório, no pagamento provisório, e aqueles que vão direto para o céu. O que acontece, por exemplo, com os mártires, aqueles que dão a sua própria vida por Deus. A respeito de nossa vida aqui na Terra, Deus nos criou a todos para o céu, fora de dúvida. Mas fora de dúvida de que há aqueles que não vão para o céu. Fora de dúvida, há aqueles que passam um período mais ou menos longo no purgatório. Nós conhecemos aquele episódio impressionante de Fátima, no dia da primeira aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, as 3 crianças. Naquele mesmo ano, tinha morrido 2 moças, uma com 16 anos, tendo vivido uma vida muito elevada, muito pura, uma com mais de 20,
E no meio do diálogo de Nossa Senhora com os 3 pastorinhos, uma outra pergunta: a respeito daquela que morreu com 16 anos. Onde está ela, agora que irmã está morta? Nossa Senhora responde que ela está no céu. E a outra, onde está? Nossa Senhora responde que ela está no purgatório e vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Quer dizer, se foi em 1917 que Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos, já há mais de 100 anos que ela morreu e que está no purgatório. A vida de família deve ser uma vida santa. Deve ser uma vida elevada, pura. Para que possa a alma se salvar. Para isso é necessário que cada um de nós procure saber de Deus o que Deus quer de nós. Para que foi que Ele nos chamou. Poderemos olhar o passado de nossa vida e encontrar muitos pecados. Devemos nos arrepender desses pecados, procurar o perdão numa comissão bem feita e viver uma vida santa daí por diante até a morte. Há aqueles que viveram uma vida sempre santa, desde novinhos. Na medida em que procuraram fazer a vontade de Deus em tudo. Estamos nesse mundo para nos salvar. Estamos nesse mundo para ir para o céu. Renunciando ao casamento para servir só a Deus, ou se casando e vivendo uma vida correta, fiel. São 2 formas básicas de se procurar a salvação. O que não podemos querer é ir para o inferno. Daí a necessidade de ver como é que a pessoa vai pautar a sua vida. Você vai se casar? Com quem vai se casar? Como se prepara para se casar?
Depois, a partir daí, a vida de sacrifício que o casamento traz. O casamento traz sacrifícios, traz peso, traz sofrimentos. Casar e abandonar o casamento. Casar e esquecer as obrigações que esse casamento traz. Constitui um grande risco. Um grande risco. Sente que não é chamado para o casamento, não case. Sirva a Deus, sem se casar. Sente que é chamado para o casamento, case. Mas veja como vive. Veja como vai viver daí em diante. Na fidelidade um ao outro. Na mútua responsabilidade. Do peso que o casamento traz. Primeiro, o peso do pai de família. Que vai responder pelas despesas e necessidades da casa. O peso da mãe de família. Que responde pelos muitos deveres que a vida de casa traz para uma mãe de família. As dificuldades que devem existir nessa relação precisam ser superadas por meio de uma vida santa, uma vida católica verdadeira, uma vida de união com Deus. Seja isso fundamental. Jesus, Maria e José eram modelos nesse ponto. Modelos nesse ponto. O casamento traz responsabilidade grave e é preciso colocar nos ombros essa responsabilidade. Os filhos desde cedo devem aprender a colaborar com os pais no peso também de sua parcela de responsabilidade. E assim cada um, pela oração, pela investigação diante de Deus, por uma vida católica verdadeira, descobrir o que Deus quer de você e com que forma de vida Ele espera lhe dar a salvação.